Ah, tá. Então, o que acontece? Ele comprou um livro grosso chamado Toque. Esse livro vinha com um monte de matérias sobre os músicos brasileiros, Djavan, Toquinho, né? Paulinho da Viola, e todos, Gilberto Gil, Caetano Veloso. E esse livro Toque, ele tinha dicionários de acordes. Então, olha bem, imagina... Quando eu fiquei sabendo que ele comprou aquilo, ele me mostrou e eu via, né? Eu gostava de saber da história dos músicos, né? Então, o que acontece? Eu peguei esse livro emprestado com ele, comprei um caderno e comecei a copiar os acordes, né? Enchi 2 cadernos de acordes. Era dó com quinta diminuta, era dó maior com sétima e nona, tá? Nomes complicadíssimos. E comecei a decorar, comecei a pegar os acordes, né? Aqueles acordes que eu não conhecia ainda, eu comecei a esmiuçar ali. Só que, o que aconteceu? Eu passei a saber formar os acordes, mas não sabia a função. Como agora eu vou utilizar esses acordes? Aonde eu vou utilizar esses acordes? Então, esse foi um grande erro que eu cometi. Um grande erro também que eu cometi foi, lá no início eu já deveria saber o campo harmônico, a função de cada acorde, a função dos 3 acordes menores, a função dos 3 acordes maiores, a função da diminuta, a função dos intervalos, e eu não sabia, né? Então, o que acontece? Eu comecei a ficar frustrado porque eu não sabia. Eu conhecia um monte de acordes, mas não sabia como utilizar. Por isso é que eu digo que a pessoa não pode pular etapas. Então, vai começar do zero, tem que saber quais são as 12 notas, tá? 7 notas naturais e os sustenidos, bemóis. Tem que saber o grau é muito importante, porque eu sempre tive intuição musical, então eu tocava, as pessoas achavam que eu era mega fera, e na época teve um reencontro, um encontro jovem, e chegou um camarada de outra igreja. O camarada chegou, ligou a guitarra dele e eu fui tocar junto com ele, e ele tocava e eu ia fazendo o improviso. Olha só, eu já fazia improviso de orelhada, sem saber o que estava fazendo. E ele chegou para mim e falou o seguinte: faz uma escala pentatônica, não, uma escala cromática aí. E eu falei: o quê? Escala cromática? Tu tava fazendo agora há pouco. Então, observe que eu fazia as coisas por intuição, mas não conhecia. Por isso que é importante você conhecer. Então, nessa minha jornada, que é mais de 38 anos de músico, né? Sempre tocando e ensinando, eu consegui ampliar a minha capacidade, consegui entender que tem muitas coisas que poderiam ser reduzidas no ensino musical. Muita coisa deveria ser evitada, principalmente no início da carreira do aluno. Teoria musical deveria ser ensinado somente o necessário no momento ali, até o aluno começar a tocar já as suas músicas preferidas. E até saber se ele quer ser um músico ou ele quer ser um tocador. Porque nem todo mundo que vai aprender a tocar um instrumento, violão, guitarra, teclado, significa que ele quer ser um músico, tá? Eu queria ser. Eu não tinha condições financeiras, eu não tinha uma estrutura como tem hoje de internet aí. Hoje você pode saber de tudo, hoje você tem informação de graça aí sobre tudo, né? Mas eu comecei a perceber que muitas coisas poderiam ser criado atalhos. E quando eu comecei a ensinar aquilo que eu sabia, eu comecei a criar atalhos para as pessoas compreenderem mais fácil, né? E as pessoas poderem aprender de verdade. Então, eu comecei a motivar, já ensinando já nas primeiras aulas, a pessoa a tocar as musiquinhas que ela gosta, a musiquinha que estava no top 10, né?
refrãozinho de música, pequenos solos, né? Para a pessoa poder se empolgar. E durante o percurso ali, durante o percurso do ensino, eu ia diluindo aos poucos ali a informação teórica. Então, é assim que eu costumo fazer, ensinar, motivar o aluno. Eu sou um professor motivador, tá? Eu motivo os alunos e nessa motivação eu vou incluindo ali a parte teórica. Por exemplo, a parte de campo harmônico é uma parte muito importante, mas se não for muito bem explicada, a pessoa vai desistir, porque quando começa a falar em modos gregos, quando começa a se falar nos nomes ali, escala jônio, dório, começa a falar esses nomes técnicos, isso aí assusta as pessoas. Então, o que eu faço? Eu evito passar por isso para poder ensinar. Então, essa foi um pouco da minha história. Quem me conhece há esses anos todos, quem me conhece como músico, né, como músico, principalmente o pessoal que foi da Universal na minha época, né, e que me conhece como músico esse tempo todo, sabe que realmente eu tenho trabalhado com música, eu tenho dado aulas, eu tenho dado aula de canto também, eu tenho dado aula de teclado, aula de violão, de baixo, tá? Para iniciantes, tenho dado aula de bateria também, porque você acaba tendo uma noção muito grande de ritmo, né? Uma noção rítmica e uma intuição também para tocar qualquer instrumento. Eu tenho isso. E essa foi um pouco da minha história. Gostaria de agradecer a vocês por ter tido paciência e por ter sentido interesse de ouvir a minha história. Um abraço para todos, muito obrigado e espero por você na minha turma, tá? Você que quer aprender violão iniciante ou violão intermediário e avançado ou teclado, tá? Baixo, é só você me procurar no Facebook, Ramos Vieira, e você vai ter ali eu deixo o meu contato e os links dos grupos. Valeu? Um abraço para todos.